A jornada de Moisés. No auge de sua glória, o Egito era erguido sobre o suor e o sangue dos escravos hebreus. Mas o faraó, assombrado pelo rápido crescimento daquele povo, emitiu a ordem mais cruel de seu reinado: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, apenas as meninas poderão viver. O choro de mães desesperadas ecoava por toda a região de Gósen. Mas uma mulher, Joquebede, olhou para o seu recém-nascido e se recusou a aceitar aquele destino. Durante 3 meses, ela o escondeu em silêncio absoluto. Quando o choro do bebê já não podia mais ser abafado, ela fez uma escolha angustiante. Construiu um pequeno cesto de papiro, revestiu-o cuidadosamente com betume e piche para que não afundasse e colocou o menino dentro. Com lágrimas nos olhos, ela o soltou entre os juncos, à margem do grande rio Nilo. A irmã mais velha do bebê, Miriam, escondeu-se de longe, observando com o coração aos saltos o que aconteceria. O destino, guiado por Deus, levou o cesto exatamente para o local onde a filha do faraó se banhava. Ao ver o cesto, ela ordenou que sua serva o trouxesse. Quando o abriu, viu o bebê chorando. Com o coração tocado, a princesa murmurou: "Este é um dos meninos dos hebreus." Foi nesse momento que Miriam, cheia de coragem, saiu de seu esconderijo e perguntou à princesa: "A senhora quer que eu chame uma mulher das hebreias para amamentar e criar a criança para você?" A princesa concordou. E assim, por uma ironia divina, a própria mãe de Moisés foi paga pelo Império Egípcio para amamentar seu filho. Anos depois, ele foi devolvido ao palácio, recebendo o nome de Moisés, que significa tirado das águas, crescendo com todos os privilégios de um príncipe. Moisés cresceu cercado pela riqueza e pelo poder dos deuses do Egito. Ele foi instruído em toda a sabedoria egípcia, tornando-se poderoso em palavras e obras. Mas o sangue hebreu corria em suas veias e ele sabia disso. Já adulto, Moisés decidiu visitar seu povo e ver de perto a carga pesada que carregavam. O que ele viu o encheu de revolta. Um feitor egípcio estava espancando brutalmente um de seus irmãos hebreus. Olhando para os lados e não vendo ninguém, a fúria tomou conta do príncipe. Moisés atacou e matou o egípcio, escondendo seu corpo sob a areia quente do deserto, achando que seu segredo estaria seguro. No dia seguinte, Moisés voltou e encontrou 2 hebreus brigando entre si. Ele interveio, questionando o agressor: "Por que você está espancando o seu compatriota?" O homem, com um olhar de desprezo e desafio, respondeu: "Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer me matar como matou o egípcio ontem?" Um calafrio percorreu a espinha de Moisés. O que ele havia feito não era segredo. O faraó logo soube do assassinato e ordenou a execução de seu filho adotivo. Moisés não teve escolha. Despojado de seus títulos de realeza, ele fugiu para o leste, atravessando o deserto escaldante até chegar à terra de Midian. Lá, cansado e sedento, sentou-se à beira de um poço. O homem que foi criado para governar um império agora se tornaria um simples pastor de ovelhas, abrigado por um sacerdote chamado Jetro, com cuja filha, Zípora, ele se casaria. O deserto seria sua escola pelas próximas 4 décadas. 40 anos se passaram. O orgulhoso príncipe do Egito havia desaparecido, dando lugar a um pastor calmo e resignado. Um dia, enquanto guiava o rebanho de seu sogro até as encostas do Monte Horebe, Moisés viu algo que desafiava a própria natureza. Um arbusto espinhoso, uma sarça, ardia em um fogo violento e brilhante. No entanto, as folhas não escureciam e os galhos não viravam cinzas. Moisés pensou: "Vou me aproximar para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima."
Quando ele deu o primeiro passo, uma voz trovejou de dentro das chamas, chamando: Moisés, Moisés! Assustado, ele respondeu: Eis-me aqui. A voz ordenou: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está pisando é terra santa. Moisés cobriu o rosto, tomado pelo terror, pois sabia que estava diante do Deus de seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Deus continuou: Eu vi, sim, a aflição do meu povo no Egito. Ouvi os seus gritos, por isso desci para livrá-los. Vá, Moisés, eu o envio ao Faraó para tirar o meu povo de lá. O pastor hesitou profundamente. Ele respondeu com a voz trêmula: Quem sou eu para me apresentar ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Eu nunca tive facilidade para falar. Sou pesado de boca e pesado de língua. Deus o repreendeu com firmeza. Quem deu a boca ao homem? Não sou eu, o Senhor? Vá, eu o ajudarei a falar, e seu irmão, Arão, será o seu porta-voz. Ainda temeroso, Moisés fez uma última pergunta. Quando eu chegar aos israelitas e disser que o Deus de seus antepassados me enviou, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? O que eu direi? Do meio do fogo, a resposta ecoou para a eternidade: Eu sou o que sou. Diga aos israelitas: o Eu sou me enviou a vocês. Com um cajado na mão e a promessa do Todo-Poderoso, Moisés iniciou sua longa jornada de volta ao Egito. De volta à terra de sua juventude, Moisés, agora com 80 anos, caminhou ao lado de seu irmão Arão até a imponente sala do trono do Faraó. O novo governante do Egito não via neles ameaça alguma, apenas dois velhos com um cajado. Moisés levantou a voz e declarou: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe o meu povo ir, para que me celebrem uma festa no deserto. O Faraó, do alto de sua arrogância divina, riu com desdém. Quem é esse Senhor, para que eu obedeça à sua voz? Eu não conheço o Senhor, e não deixarei Israel ir. Voltem ao trabalho, escravos. Como punição pela insolência, o Faraó aumentou a carga de trabalho dos hebreus, ordenando que fizessem tijolos sem receber palha. O povo se voltou contra Moisés, e seu coração se encheu de dúvida. Mas Deus estava apenas começando a demonstrar o seu poder. Na manhã seguinte, Moisés e Arão interceptaram o Faraó nas margens do Nilo. Sob a ordem de Deus, Arão ergueu o cajado e feriu as águas do grande rio, a fonte de vida do Egito. Diante dos olhos aterrorizados do monarca, as águas se transformaram em sangue espesso. Os peixes morreram e um cheiro insuportável tomou conta do ar. O Nilo, adorado como um deus, havia se tornado um rio de morte. Ainda assim, o coração do Faraó permaneceu duro como pedra. Ele deu as costas e voltou ao palácio. Este foi apenas o primeiro golpe. Nas semanas seguintes, Deus enviou pragas de rãs, piolhos e moscas, ferindo a terra. Mas a teimosia do Faraó só aumentava, preparando o cenário para horrores ainda maiores. O Egito estava em ruínas. As pragas sucessivas haviam destruído tudo: peste nos rebanhos, feridas dolorosas nos corpos, chuvas de granizo misturadas com fogo, nuvens escuras de gafanhotos e 3 dias de uma escuridão tão densa que os egípcios não conseguiam ver as próprias mãos. Mesmo com seus conselheiros implorando: não percebe que o Egito está destruído? O Faraó, cego pelo orgulho, continuava a dizer não. Então, Moisés entregou o ultimato final, com a voz embargada pela gravidade do que estava por vir. Assim diz o Senhor, declarou Moisés: à meia-noite eu passarei pelo meio do Egito. Todos os primogênitos egípcios morrerão, desde o filho mais velho do Faraó até o filho da escrava. E haverá um grande clamor em toda a terra, como nunca houve, nem jamais haverá. Para os israelitas,
Deus deu uma ordem de salvação. Cada família deveria sacrificar um cordeiro sem defeito ao anoitecer. Eles comeriam a carne assada, apressadamente, com pães sem fermento e ervas amargas. Mas o detalhe mais importante estava do lado de fora. Eles deveriam pegar o sangue do cordeiro e passá-lo nos umbrais e nas vigas das portas de suas casas. Deus prometeu: quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os tocará. Naquela noite, o silêncio do Egito foi quebrado por um choro desesperado e uníssono. Não havia uma só casa egípcia sem um morto. No palácio, o faraó abraçou o corpo sem vida de seu herdeiro. Quebrado, derrotado e aterrorizado, o faraó mandou chamar Moisés e Arão ainda na madrugada. "Levantem-se!" ele gritou. "Saiam do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram, e abençoem a mim também." Aquela noite, nascia a Páscoa, a passagem da escravidão para a liberdade. Uma multidão de milhões caminhava rumo à liberdade, guiados de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo. Mas a vitória parecia ter vida curta. No palácio, o luto do faraó se transformou em uma fúria vingativa. "O que foi que nós fizemos?" perguntou o faraó a si mesmo. "Deixamos fugir os nossos escravos." Ele ordenou que preparassem sua carruagem, convocou todos os carros de guerra do Egito e seu exército e partiu para persegui-los. Os israelitas estavam acampados às margens do Mar Vermelho quando ouviram o som aterrador. Ao longe, a poeira subia ao céu. Eram os cavalos e os soldados egípcios. Eles estavam encurralados entre o mar profundo e o exército mais letal do mundo. O desespero tomou conta do povo. Eles correram para Moisés gritando: "Será que não havia túmulos no Egito? Por que você nos trouxe ao deserto para morrermos? Nós dissemos para nos deixar em paz, servindo aos egípcios." Moisés não recuou. De pé, diante da multidão apavorada, ele gritou com autoridade: "Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Os egípcios que vocês estão vendo, nunca mais os verão. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se." Deus ordenou a Moisés: "Diga aos israelitas que marchem, erga o seu cajado e estenda a mão sobre o mar para dividi-lo." Moisés obedeceu. Um vento oriental forte começou a soprar com violência durante toda a noite. O mar se abriu. 2 imensas muralhas de água se formaram à direita e à esquerda, revelando o fundo do oceano seco. A multidão atravessou durante a noite. Quando os egípcios tentaram segui-los pelo meio do mar aberto, Moisés estendeu a mão novamente. As muralhas de água desabaram com um estrondo assustador, engolindo os carros e os cavaleiros. Quando o sol nasceu, não restava um único soldado inimigo. No 3º mês após a saída do Egito, o povo chegou ao deserto do Sinai e acampou diante do monte. Foi ali que Deus propôs a maior aliança já feita com uma nação. A presença divina desceu sobre o monte Sinai com fogo, fumaça densa e o som ensurdecedor de trombetas. Deus falou de forma audível, entregando os 10 mandamentos, as regras morais que moldariam a humanidade para sempre. Moisés foi chamado ao topo da montanha, onde permaneceu 40 dias e 40 noites para receber as tábuas da lei, escritas pelo dedo de Deus. Mas no acampamento lá embaixo, a fé do povo era frágil. Vendo que Moisés demorava, a multidão cercou Arão e exigiu: "Levante-se e faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos tirou do Egito." Cedendo à pressão, Arão recolheu as joias de ouro do povo, derreteu-as e moldou um bezerro de ouro. O acampamento mergulhou em festas, adoração a ídolos e devassidão. Lá no alto,
Deus avisou Moisés: desça imediatamente, o seu povo corrompeu-se. Quando Moisés desceu do monte carregando as 2 tábuas de pedra e viu o bezerro e as danças, sua ira se acendeu. O homem que havia defendido seu povo tantas vezes sentiu o gosto amargo da traição. Com uma força alimentada pela indignação, ele atirou as tábuas sagradas ao pé da montanha, despedaçando-as. Ele pegou o bezerro de ouro, queimou-o no fogo, moeu-o até virar pó, espalhou na água e fez os israelitas beberem. Foi um dia de juízo e dor, provando o quão distante o coração daquele povo ainda estava de Deus. 40 anos de jornada pelo deserto pesavam sobre os ombros de Moisés. A nova geração de israelitas estava finalmente próxima à terra prometida, mas repetia os mesmos erros de seus pais. Em Cádiz, a falta de água trouxe à tona velhas reclamações. A multidão se amotinou contra Moisés e Arão, gritando: quem dera tivéssemos morrido, porque trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto, para nós e nossos rebanhos morrermos aqui. Moisés e Arão prostraram-se diante de Deus. O Senhor instruiu Moisés: pegue o cajado, reúna a comunidade e falem à rocha, diante dos olhos deles. Ela derramará sua água. Mas Moisés estava exausto. O peso de guiar um povo tão rebelde o cegou. Ele reuniu a assembleia diante da rocha, e em vez de apenas falar como Deus havia ordenado, ele gritou com fúria: ouçam agora, seus rebeldes, teremos que tirar a água desta rocha para vocês. Em seguida, Moisés ergueu o braço e golpeou a rocha com o cajado, não uma, mas 2 vezes. A água jorrou abundantemente e todos beberam, mas o silêncio de Deus logo se fez ouvir. O Senhor disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade diante dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. A sentença era dolorosa, mas Moisés a aceitou com a humildade que o definia. Ele preparou Josué para ser seu sucessor, abençoou as 12 tribos de Israel e, já com 120 anos de idade, iniciou sua última caminhada sozinho até o topo do Monte Nebo. Lá no alto, sentindo a brisa suave, Deus mostrou a ele toda a extensão de Canaã. Esta é a terra que prometi, sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Disse o Senhor: eu deixei que você a visse com os próprios olhos, mas você não atravessará para lá. Ali, contemplando a promessa cumprida, o servo fiel fechou os olhos. Moisés foi sepultado pelo próprio Deus em um vale desconhecido de Moabe. Ele nunca cruzou o Jordão, mas deixou para trás o maior legado da história do povo de Israel.